Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre fuso horário. Antigamente, quando não existiam os fusos horários oficiais, cada lugar tinha uma hora específica e essa hora era definida pela posição do Sol. Por exemplo, quando o Sol estava a pino, ou seja, bem no alto no céu, era meio-dia. Só que aí tinha um problema, porque se você se deslocasse um pouquinho para leste ou um pouquinho para oeste, alguns quilômetros apenas, a hora já mudaria. Então imagine só, para fazer comércio, para os meios de transportes, isso era um problema, porque você tinha horas muito diferentes em espaços bastante curtos. Então, a saída para você padronizar os horários foi a adoção de um mesmo sistema de medida do tempo. Tá? Por que isso foi adotado? Por causa do processo de globalização. As trocas comerciais ficaram mais intensas, as comunicações, os transportes ficaram mais rápidos, então era necessário também que existisse um padrão de horas. E como é que foi definido esse padrão? A gente sabe que a Terra é uma esfera, e uma esfera, uma circunferência, tem 360 graus. Convencionou-se em dividir esses 360 graus em 24 partes, que seriam as 24 horas. Se a gente dividir 360 por 24, a gente acha 15 graus. Ou seja, a gente vai ter 24 partes de 15 graus. Então, a cada uma hora, nós temos o valor de 15 graus. Foi definido que o meridiano principal, meridiano de Greenwich, fosse o meridiano também principal dos fusos horários. Por isso, a gente fala que as horas obedecem o padrão GMT, ou seja, Greenwich Meridian Time, a hora do meridiano de Greenwich, que é a partir dele que se convencionou os outros fusos horários. E como é que funciona o padrão de fusos horários? Como eu falei para vocês, a Terra tem 24 horas, cada hora tem 15 graus. Né? Então, cada fuso horário tem 15 graus. O meridiano principal passa pelo meio do fuso horário, pelo centro dele. Por exemplo, o meridiano de 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, ele começa 7 graus e 30 minutos antes e termina 7 graus e 30 minutos depois, ou seja, 7 graus e 30 oeste até 7 graus e 30 leste. Por que 7 graus e 30? Se um fuso tem 15 graus, a metade de 15 graus é 7 graus e 30 minutos. Vamos lembrar que nesse sistema de ângulos, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, a metade de 1 grau é 30 minutos. Portanto, a metade de 15 graus é 7 graus e 30 minutos. Então, o fuso zero começa em 7 graus e 30 antes, oeste, e termina 7 graus e 30 depois, leste. Né? E os outros fusos? Vamos dar o exemplo aqui do fuso 15 graus leste. 15 graus leste é o meridiano principal do fuso. Ele vai começar em 7 graus e 30 leste e vai terminar em 22 graus e 30 minutos leste. Então, os meridianos principais sempre vão passar pelo meio do fuso horário. Os meridianos principais sempre vão ser múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75. E sempre o fuso horário vai terminar e começar 7 graus e 30 minutos antes e depois desse meridiano principal. Vou dar outro exemplo. O fuso de 30 graus leste. Ele vai começar em 22 graus e 30 minutos leste e vai terminar em 37 graus e 30 minutos leste. Como a Terra gira de oeste para leste, sempre as horas mais a leste serão mais adiantadas do que as horas que estão a oeste, que são mais atrasadas. A cada fuso que a gente passa, a gente vai adiantar ou atrasar 1 hora. Se for para leste, adiantar 1 hora. Se for para oeste, atrasar 1 hora. Do lado oposto do meridiano de Greenwich
tem o seu antimeridiano. Perto desse antimeridiano fica a LID, Linha Internacional de Data. Essa linha é responsável por marcar a mudança de data no mundo. Se um navio estiver navegando próximo a ela, e eu digo navio porque essa linha passa pelo meio do Oceano Pacífico, se um navio estiver navegando próximo a ela numa terça-feira, às 10 horas da manhã, e esse navio ele passa pela linha de data do Japão para os Estados Unidos, fazendo esse caminho do Japão para os Estados Unidos, ele não vai mudar a hora, vai continuar sendo 10 horas. Porém, ele vai ter que atrasar um dia o seu relógio. Então, se são 10 horas de terça-feira, quando ele ultrapassar para o lado dos Estados Unidos da linha, vai ser segunda-feira, 10 horas da manhã. E a mesma coisa vai acontecer se ele fizer o caminho oposto, só que aí ao invés de atrasar o seu relógio em 24 horas, ele vai adiantar o seu relógio em 24 horas. Então, por exemplo, vamos imaginar um outro barco que está passando dessa linha do lado dos Estados Unidos para o lado do Japão. E é quarta-feira, 10 horas da manhã. Vai continuar sendo 10 horas da manhã, porém de quarta ele vai ter que adiantar 24 horas e vai passar a ser quinta-feira do lado oposto da linha, ou seja, do lado do Japão. Então essa linha marca mudança de data no mundo. Só que se você olhar o mapa de fuso horário, você vai perceber que os fusos são traçados de acordo com os meridianos. E os meridianos são linhas retas. Só que essas linhas retas acabam entrando nos países de maneira arbitrária. Cidades, estados, províncias e regiões vão ficar cortados ao meio. E isso daria um problemão. Então foram adotados sistemas práticos. Quando os meridianos adentram o território dos países, eles fazem curvas que vão contornar estados, regiões e cidades, de acordo com a decisão de cada país, para tornar mais fácil as relações comerciais, as relações entre as pessoas, as relações de comunicação, de transportes, enfim. Então existe o sistema teórico, que são os meridianos, e o sistema prático, que é o que funciona na prática. Quando você olha um mapa de fuso horário, você vai perceber que as linhas fazem curvas dentro dos países. Aqui no Brasil, a gente tem 4 fusos horários. Tá? O fuso horário menos 2 GMT, menos 3 GMT, menos 4 GMT e menos 5 GMT. Por que GMT? Eu já falei para vocês, Greenwich Meridian Time. E por que menos? Porque nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, então a nossa hora é atrasada em relação à hora do meridiano de Greenwich, ou seja, a hora de Londres. E por que a gente começa aqui no menos 2? Porque a gente está aqui no menos 2 no fuso de 30 graus. Tá? É o primeiro fuso brasileiro, é o fuso de 30 graus, ele tem 2 horas a menos que a hora de Greenwich, a hora de Londres. Por exemplo, se em Londres forem meio-dia, no fuso menos 2 GMT, serão 10 horas da manhã. Tá? O fuso principal do Brasil, o oficial, a hora de Brasília, é o menos 3 GMT. É nesse que a gente vive. Tá? Esse que eu falei para vocês do menos 2, ele só pega as ilhas oceânicas, algumas ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha. Tá? São ilhas mais distantes do litoral brasileiro. O fuso oficial do Brasil é o menos 3 GMT. Nós temos 3 horas a menos que a hora de Londres. Então, se Londres for em meio-dia, quer dizer que em Brasília são 9 horas da manhã. E a gente tem ainda o fuso menos 4 e o menos 5. O menos 5 ele é o mais distante em relação aqui ao horário de Brasília, porque ele pega o estado do Acre e um pedacinho do estado do Amazonas. Lá nesse fuso são 5 horas a menos em relação a Londres. Em relação a Brasília, dá 2 horas a menos. Pensa comigo, se Brasília é menos 3 e lá são menos 5, né? De menos 3 para menos 5, nós temos 2 fusos, 2 horas a menos. Então o pessoal do Acre está 2 horas atrasados em relação ao nosso horário aqui. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, isso me ajuda pra caramba. Se você gostou do vídeo, coloca gostei aí, compartilha para os colegas, compartilha para outras pessoas que estejam precisando e bons estudos, abraço, a gente se vê na próxima. Tchau!